Seção 9. Capítulo 9. O tráfico de escravos. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Castro Alves. A escravidão entre nós não teve outra fonte neste século senão o comércio de africanos. Tem-se denunciado diversos crimes no norte contra as raças indígenas, mas semelhantes fatos são raros. Entre os escravos há, por certo, descendentes de caboclos remotamente escravizados, mas tais exceções não tiram à escravidão brasileira o caráter de puramente africana. Os escravos ou são os próprios africanos importados ou seus descendentes. O que foi, e infelizmente ainda é, o tráfico de escravos no continente africano, os exploradores nos contam em páginas que horrorizam. O que era nos navios negreiros, nós o sabemos pela tradição oral das vítimas. O que, por fim, se tornava depois do desembarque em nossas praias, desde que se acendiam as fogueiras anunciativas, quando se internava a caravana e os negros boçais tomavam seus lugares ao lado dos ladinos nos quadros das fazendas, vê-lo-emos mais tarde. Basta-me dizer que a história não oferece no seu longo decurso um crime geral que, pela perversidade, horror e infinidade dos crimes particulares que o compõem, pela sua adoração, pelos seus motivos sórdidos, pela desumanidade do seu sistema complexo de medidas, pelos proventos dele tirados, pelo número das suas vítimas e por todas as suas consequências, possa de longe ser comparado à colonização africana da América. Ao procurar descrever o tráfico de escravos na África Oriental, foi-me necessário manter-me bem dentro da verdade para não se me arguir de exagerado, mas o assunto não consentia que eu o fosse. Pintar com cores por demais carregadas os seus efeitos é simplesmente impossível. Os espetáculos que presenciei, apesar de serem incidentes comuns do tráfico, são tão repulsivos que sempre procurei afastá-los da memória. No caso das mais desagradáveis recordações, eu consigo por fim adormecê-las no esquecimento, mas as cenas do tráfico voltam-me ao pensamento sem serem chamadas e fazem-me estremecer no silêncio da noite, horrorizado da fidelidade com que se reproduzem. Estas palavras são do Dr. Livingstone e dispensam quaisquer outras sobre a perseguição de que a África é vítima há séculos pela cor dos seus habitantes. Castro Alves, na sua tragédia no mar, não pintou senão a realidade do suplício dantesco, ou antes romano, a que o tombadilho dos navios negreiros serviam de arena e o porão de subterrâneo. Nota de pé de página. Esses navios, chamados túmulos flutuantes, e o que eram em mais de um sentido, custavam relativamente nada. Uma embarcação de 100 toneladas, do valor de 7 contos, servia para o transporte de mais de 350 escravos. Depoimento de Sir Charles Hotham, adiante citado, seção 604. O custo total do transporte desse número de escravos, navio, salários da equipagem, mantimentos, comandante, etc., não excedia de 10 contos de réis, ou em números redondos, 30 mil réis por cabeça. Depoimento de Sir Charles Hotham, mesma, seções 604 e 611. Um brigue de 167 toneladas capturado tinha a bordo 852 escravos, outro de 59.400. Muitos desses navios foram destruídos depois de apresados como impróprios para a navegação. Fim de nota de pé de página. Quem ouviu descrever os horrores do tráfico tem sempre diante dos olhos um quadro que lembra a pintura de Géricault, O Naufrágio da Medusa. A balada de Southey, do marinheiro que tomara parte nessa navegação maldita e a quem o remorso não deixara mais repouso e a consciência perseguira de dentro, implacável e vingadora, expressa a agonia mental de quantos se empregaram nesse contrabando de sangue, tendo um vislumbre de consciência. Uma vez desembarcados, os esqueletos vivos eram conduzidos para o eito das fazendas, para o meio dos cafezais. O tráfico tinha completado a sua obra. Começava a da escravidão. Não entro nesse volume da história do tráfico e, portanto, só incidentemente me refiro às humilhações que impôs ao Brasil a avidez insaciável e sanguinária daquele comércio. De 1831 até 1850, o governo brasileiro achou-se com efeito empenhado com o inglês numa luta diplomática do mais triste caráter para nós, por não poder executar os seus tratados e as suas leis. Em vez de patrioticamente entender-se com a Inglaterra,
como nesse tempo haviam feito quase todas as potências da Europa e da América para a completa destruição da pirataria que infestava os seus portos e costas, em vez de aceitar agradecido o concurso do estrangeiro para resgatar a sua própria bandeira do poder dos piratas, o governo deixou-se aterrar e reduzir a impotência por estes. A Inglaterra esperou até 1845 que o Brasil entrasse em acordo com ela. Foi somente em 1845, quando, em falta de tratado conosco, ela ia perder o fruto de 28 anos de sacrifício, que Lord Aberdeen apresentou o seu Bill. O Bill Aberdeen, pode-se dizer, foi uma afronta, ao encontro da qual a escravidão forçou o governo brasileiro a ir. A luta estava travada entre a Inglaterra e o tráfico, e não podia, nem devia acabar, por honra da humanidade, recuando com ela. Foi isso que os nossos estadistas não pensaram. A cerração que os cercava não lhes permitia ver que em 1845 o sol do nosso século já estava alto demais para alumiar ainda tal pirataria neste hemisfério. Só por um motivo essa lei Aberdeen não foi um título de honra para a Inglaterra. Como se disse por diversas vezes no parlamento inglês, a Inglaterra fez com uma nação fraca o que não faria contra uma nação forte. Uma das últimas carregações de escravos para o Brasil, a dos africanos chamados de Bracuí, internados em 1852 no Bananal de São Paulo, foi levada à sombra da bandeira dos Estados Unidos. Quando os cruzadores ingleses encontravam um navio negreiro que içava o pavilhão das estrelas, deixavam-no passar. A atitude do parlamento inglês, votando a lei que deu jurisdição aos seus tribunais sobre navios e súditos brasileiros empregados no tráfico, apreendidos ainda mesmo que em águas territoriais do Brasil, teria sido altamente gloriosa para ele se essa lei fizesse parte de um sistema de medidas iguais contra todas as bandeiras usurpadas pelos agentes daquela pirataria. Mas qualquer que fosse a fraqueza da Inglaterra, em não proceder contra os fortes como procedia contra os fracos, o brasileiro que lê a nossa história diplomática durante o período militante do tráfico, o que sente é ver o poderio que a soma de interesses englobada nesse nome exercia sobre o país. Esse poderio era tal que Eusébio de Queiroz, ainda em 1849, num memorando que redige para ser presente ao Ministério sobre a questão, começava assim: para reprimir o tráfico de africanos no país, sem excitar uma revolução, faz-se necessário, primeiro, atacar com vigor as novas introduções, esquecendo e anistiando as anteriores à lei. Segundo, dirigir a repressão contra o tráfico no mar ou no momento do desembarque, enquanto os africanos estão em mão dos introdutores. O mesmo estadista, no seu célebre discurso em 1852, procurando mostrar como o tráfico somente acabou pelo interesse dos agricultores, cujas propriedades estavam passando para as mãos dos especuladores e dos traficantes, por causa das dívidas contraídas pelo fornecimento de escravos, confessou a pressão exercida de 1831 a 1850 pela agricultura consorciada com aquele comércio sobre todos os governos e todos os partidos. Sejamos francos, disse ele, o tráfico no Brasil prendia-se a interesses, ou para melhor dizer, a presumidos interesses dos nossos agricultores, e num país em que a agricultura tem tamanha força, era natural que a opinião pública se manifestasse em favor do tráfico. A opinião pública, que tamanha influência tem não só nos governos representativos, como até nas próprias monarquias absolutas. O que há, pois, para admirar em que os nossos homens políticos se curvassem a essa lei da necessidade? O que há para admirar em que nós todos, amigos ou inimigos do tráfico, nos curvássemos a essa necessidade? Senhores, se isso fosse crime, seria um crime geral no Brasil. Mas eu sustento que, quando em uma nação todos os partidos políticos ocupam o poder, quando todos os seus homens políticos têm sido chamados a exercê-lo, e todos eles são concordes em sua conduta, é preciso que essa conduta seja apoiada em razões muito fortes. É impossível que ela seja um crime e haveria temeridade em chamá-la um erro. Trocada a palavra tráfico pela palavra escravidão, esse trecho de eloquência calorosamente aplaudido pela Câmara poderá servir de apologia no futuro aos estadistas de hoje que quiserem justificar a sua época. A verdade, porém, é que houve sempre diferença entre os inimigos declarados do tráfico e os seus protetores. Feita essa reserva a favor de um ou outro homem público que nenhuma cumplicidade teve nele, e outra quanto à moralidade da doutrina, de que não se pode chamar crime nem erro a violação da lei moral, quando é uma nação inteira que a comete,
as palavras justificativas do grande ministro da Justiça de 1850 não exageram a degradação a que chegou a nossa política até uma época ainda recente. Algumas datas bastam para a prova. Pela Convenção de 1826, o comércio de africanos devia, no fim de 3 anos, ser equiparado à pirataria, e a lei que os equiparou tem a data de 4 de setembro de 1850. A liberdade imediata dos africanos legalmente capturados foi garantida pela mesma convenção quando ratificou a de 1817 entre Portugal e a Grã-Bretanha, e o decreto, que emancipou os africanos livres, foi de 24 de setembro de 1864. Por último, a lei de 7 de novembro de 1831 está até hoje sem execução, e os mesmos que ela declarou livres acham-se ainda em cativeiro. Nessa questão do tráfico, bebemos as fezes todas do cálice. É por isso que nos envergonha ler as increpações que nos faziam homens como Sir Robert Peel, Lord Palmerston e Lord Brougham, e ver os ministros ingleses reclamando a liberdade dos africanos que a nossa própria lei declarou livres sem resultado algum. A pretexto da dignidade nacional ofendida, o nosso governo, que se achava na posição coacta em que o descreveu Eusébio, cobria praticamente com a sua bandeira e a sua soberania as expedições dos tráficos organizadas no Rio e na Bahia. Se o que se fez em 1850 houvesse sido feito em 1844, não teria, por certo, havido Bill Aberdeen. A questão nunca devera ter sido colocada entre o Brasil e a Inglaterra, mas entre o Brasil com a Inglaterra de um lado e o tráfico do outro. Se jamais a história deixou de registrar uma aliança digna e honesta, foi essa a que não fizemos com aquela nação. O princípio, que navio negreiro não tem direito à proteção do pavilhão, seria muito mais honroso para nós do que todos os argumentos tirados do direito internacional para consumar definitivamente o cativeiro perpétuo de estrangeiros introduzidos à força em nosso país. O poder, porém, do tráfico era irresistível, e até 1851, não menos de 1 milhão de africanos foram lançados em nossas senzalas. A cifra de 50 mil por ano não é exagerada. Mais tarde teremos que considerar a soma que o Brasil empregou desse modo. Esse 1 milhão de africanos não lhe custou menos de 400 mil contos. Desses 400 mil contos, que sorveram as economias da lavoura durante 20 anos, 135 mil contos representam a despesa total dos negreiros e 260 mil os seus lucros. Nota de pé de página. Sendo 6 libras o custo do escravo em África e calculando sobre a base de que 1 sobre 3 venha a ser capturado, o custo de transportar os 2 outros seria 9 libras por pessoa. 18 libras, às quais devem se acrescentar 9 libras da perda do que foi capturado, perfazendo no Brasil o custo total dos 2 escravos transportados, 27 libras ou 13 libras e 10 shillings por cabeça. Se o preço do escravo ao desembarque é 60 libras, haverá um lucro, não obstante a apreensão de 1/3 e incluindo o custo dos 2 navios que transportaram os 2/3, de 46 libras e 10 shillings por cabeça? Eu penso assim. Depoimento de Sir Charles Houghton, comandante da esquadra inglesa na África Ocidental. Abril 1849, First Report from the Select Committee, House of Commons, 1849, parágrafo 614. O meu cálculo é esse mesmo, tomando 40 libras como preço médio do africano no Brasil. Fim de nota de pé de página. Esse imenso prejuízo nacional não foi visto durante anos pelos nossos estadistas, os quais supunham que o tráfico enriquecia o país. Grande parte, seguramente, desse capital voltou para a lavoura quando as fazendas caíram nas mãos dos negociantes de escravos, que tinham hipoteca sobre elas por esse fornecimento, e assim se tornaram senhores perpétuos do seu próprio contrabando. Foi Eusébio quem o disse no seguinte trecho do seu discurso, de 16 de julho de 1852, a que me referi. A isto, o desequilíbrio entre as 2 classes de livres e escravos, produzido pela progressão ascendente do tráfico, que nos anos de 1846, 1847 e 1848 havia triplicado, veio juntar-se o interesse dos nossos lavradores. A princípio,
Acreditando que na compra do maior número de escravos consistia o aumento de seus lucros, os nossos agricultores, sem advertirem no gravíssimo período que ameaçava o país, só tratavam da aquisição de novos braços, comprando-os a crédito, a pagamento de 3 a 4 anos, vencendo no intervalo juros mordentes. Aqui segue-se a frase sobre a mortalidade dos africanos, citada em outro capítulo. Assim os escravos morriam, mas as dívidas ficavam, e com elas os terrenos hipotecados aos especuladores que compravam os africanos aos traficantes para os revender aos lavradores, apoiados. Assim, a nossa propriedade territorial ia passando das mãos dos agricultores para os especuladores e traficantes, apoiados. Essa experiência despertou os nossos lavradores e fez-lhes conhecer que achavam sua ruína onde procuravam a riqueza, e ficou o tráfico, desde esse momento, definitivamente condenado. Grande parte do mesmo capital realizado foi empregada na edificação do Rio de Janeiro e da Bahia, mas o restante foi exportado para Portugal, que tirou assim do tráfico, como tem tirado da escravidão no Brasil, não menores lucros do que a Espanha tirou dessas mesmas fontes em Cuba. Ninguém, entretanto, lembra-se de lamentar o dinheiro desperdiçado nesse ignóbil comércio, porque os seus prejuízos morais deixaram na sombra todos os lucros cessantes e toda a perda material do país. O brasileiro que lê hoje os papéis do tráfico, para sempre preservados como arquivo de uma das empresas mais sombrias, a que jamais se lançou à especulação, sem consciência que deslustra as conquistas civilizadoras do comércio, não atende senão à monstruosidade do crime e aos algarismos que dão a medida dele. O lado econômico é secundário, e o fato de haver sido este o principal, segundo a própria demonstração de Eusébio, tanto para triplicar de 1846 a 1848 o comércio, como para extingui-lo 2 anos depois, prova somente a cegueira com que o país todo animava essa revoltante pirataria. Os poucos homens a quem esse estado de coisas profundamente revoltava, como por exemplo os Andradas, nada podiam fazer para modificá-lo. Os ousados traficantes de negros novos, encastelados na sua riqueza mal adquirida, eram onipotentes e levantavam contra quem ousava erguer a voz para denunciar-lhes o comércio as acusações de estrangeiros, de aliados da Inglaterra, de cúmplice das humilhações infligidas ao país. O verdadeiro patriotismo, isto é, o que concilia a pátria com a humanidade, não pretende mais que o Brasil tivesse o direito de ir com a sua bandeira à sombra do direito das gentes criado para a proteção e não para a destruição da nossa espécie, roubar homens na África e transportá-los para o seu território. Sir James Hudson qualificou uma vez o argumento da dignidade nacional que o nosso governo sempre apresentava nos seguintes termos: uma dignidade que se procura manter à custa da honra nacional, da deterioração dos interesses do país, da degradação gradual, mas certa, do seu povo. Essas palavras não eram merecidas em 1850, quando foram escritas, mas aplicam-se com a maior justiça ao longo período de 1831 até aquele ano. Esse é o sentimento da atual geração. Todos nós fazemos votos para que, se alguma outra vez em nossa história, aterrando o governo, prostituindo a justiça, corrompendo as autoridades e amordaçando o parlamento, algum outro poder, irresistível como foi o tráfico, se assenhorar da nossa bandeira e subjugar as nossas leis para infligir um longo e atroz martírio nas mesmas condições a um povo de outro continente ou de outro país, essa pirataria não dure senão o tempo de ser esmagada com todos os seus cúmplices por qualquer nação que o possa fazer. A soberania nacional, para ser respeitada, deve conter-se nos seus limites. Não é ato de soberania nacional o roubo de estrangeiros para o cativeiro. Cada tiro dos cruzadores ingleses, que impedia tais homens de serem internados nas fazendas e os livrava da escravidão perpétua, era um serviço à honra nacional. Esse pano verde-amarelo que os navios negreiros içavam à popa era apenas uma profanação da nossa bandeira. Essa eles não tinham o direito de a levantar nos antros flutuantes que prolongavam os barracões da costa de Angola e Moçambique até a costa da Bahia e do Rio de Janeiro. A lei proibia semelhante insulto ao nosso pavilhão, e quem o fazia não tinha direito algum de usar dele. Estas ideias podem ser hoje expressas com a nobre altivez de um patriotismo que não confunde os limites da pátria com o círculo das depredações
traçado no mapa do globo por qualquer bando de aventureiros. A questão é, se a geração atual, que odeia sinceramente o tráfico e se acha tão longe dele como da Inquisição e do absolutismo, não deve pôr-lhe efetivamente termo, anulando aquela parte das suas transações que não tem o menor vislumbre de legalidade. Se o deve, é preciso acabar com a escravidão, que não é senão o tráfico, tornado permanente e legitimado, do período em que a nossa lei interna já o havia declarado criminoso e no qual, todavia, ele foi levado por diante em escala e proporções nunca vistas. Fim da seção 9. Seção 10. Capítulo 10. A ilegalidade da escravidão. As nações, como os homens, devem muito prezar a sua reputação. Eusébio de Queiroz. Vimos o que foi o tráfico. Pois bem, essa trilogia infernal, cuja primeira cena era a África, a segunda o mar, a terceira o Brasil, é toda a nossa escravidão. Que semelhante base é perante a moral monstruosa que a nossa lei não podia reduzir africanos, isto é, estrangeiros, a escravos, que os filhos desses africanos continuam a sofrer a mesma violência que seus pais, e por isso o título, porque são possuídos. O fato do nascimento não vale mais perante qualquer direito que não seja a legalização brutal da pirataria, do que o título de propriedade sobre aqueles. São princípios que estão para a consciência humana fora de questão. Mas, mesmo perante a legalidade estrita, ou perante a legalidade abstraindo da competência e da moralidade da lei, a maior parte dos escravos entre nós são homens livres, criminosamente escravizados. Com efeito, a grande maioria desses homens, sobretudo no Sul, ou são africanos, importados depois de 1831, ou descendentes desses. Ora, em 1831, a Lei de 7 de novembro declarou em seu artigo 1º: todos os escravos que entrarem no território ou portos do Brasil, vindos de fora, ficam livres. Como se sabe, essa lei nunca foi posta em execução, porque o governo brasileiro não podia lutar com os traficantes, mas nem por isso deixa ela de ser a carta de liberdade de todos os importados depois da sua data. Que antes de 1831, pela facilidade de aquisição de africanos, a mortalidade dos nossos escravos, ou da costa ou crioulos, era enorme, é um fato notório. É sabido, dizia Eusébio de Queiroz, em 1852, na Câmara dos Deputados, que a maior parte desses infelizes, os escravos importados, são ceifados logo nos primeiros anos pelo estado desgraçado a que os reduzem os maus tratos da viagem, pela mudança do clima, de alimentos, de todos os hábitos que constituem a vida. Desses africanos, porém, quase todos eram capturados na mocidade, introduzidos antes de 1831, bem poucos restarão hoje, isto é, depois de 50 anos de escravidão na América, a juntar aos anos com que vieram da África, e mesmo sem a terrível mortalidade, de que deu testemunho Eusébio, entre os recém-chegados, pode afirmar-se que quase todos os africanos vivos foram introduzidos criminosamente no país. Vejamos, porém, um depoimento altamente insuspeito relativamente à mortalidade das crias, até a época, mais ou menos, em que o tráfico transatlântico foi efetivamente suprimido. É fato incontestado, depõe o Sr. Cristiano Ottoni, que enquanto era baixo o preço dos escravos, raras crias vingavam nas fazendas. Viajava-se pelos municípios de Piraí, Vassouras, Valença, Paraíba do Sul, observando os eitos do serviço, quase tudo africanos. Notava-se uma exceção, e não havia muitas outras, de uma grande fazenda cujo proprietário órfão se educava em país estrangeiro. Essa povoava-se notavelmente de crioulos. Por quê? Por contrato, uma parte dos que vingavam pertencia ao administrador, sempre o interesse. Em todas as palestras entre fazendeiros ouvia-se este cálculo: compra-se o negro por 300 contos de réis. Colhe-se no ano 100 arrobas de café, que produzem líquido pelo menos o seu custo. Daí em diante, tudo é lucro. Não vale a pena aturar as eiras que só depois de 16 anos darão igual serviço. Em consequência, as negras pejadas e as que amamentavam não eram dispensadas da enxada. Duras fadigas impediam em umas
o regular desenvolvimento do feto. Em outras, minguavam a secreção do leite. Em quase todas, geravam o desmazelo pelo tratamento dos filhos. E daí, as doenças e as mortes às pobres crianças. Quantos cresciam? Não há estatísticas que o digam, mas se dos expostos da corte só vingavam 9 a 10%, como provou no Senado o senhor Visconde de Abaeté, dos nascidos na escravidão não escapavam certamente mais de 5%. Devemos falar com a maior franqueza, disse na Câmara um deputado ex-ministro de Estrangeiros insuspeito à lavoura, porque a questão é grave. Cumpre que se diga, a maior parte dos proprietários, no interesse de evitar dúvidas que de futuro se pusessem a dar a respeito, trataram de dar os escravos a matrícula como tendo sido importados antes da lei de 1831. Esse mesmo orador encarregou-se de demonstrar em seguida a ilegalidade da escravidão. Demais a proceder a opinião dos nobres deputados, pois que o feto, segundo o direito romano transplantado para o nosso, segue a condição do ventre. Serão livres não só os escravos importados depois daquela data, como toda a sua descendência. Coloquemos a questão no seu verdadeiro terreno. Se, como demonstrei, somente no período de 10 anos, de 1842 a 1852, como consta de documentos oficiais, foram importados 326.317 africanos, e não sabendo nós quantos teriam sido importados no período anterior de 11 anos, depois da lei de 1831, pergunto, quantos dos atuais escravos poderiam rigorosamente ser considerados como tais a prevalecer a opinião que combato? Menos da metade, seguramente, a prevalecer a lei de 7 de novembro. Mas a história dessa lei é uma página triste do nosso passado e do nosso presente. Os africanos que o pirata negreiro, navegando sob a bandeira brasileira, a maior parte dos traficantes e os mais célebres dentre eles, os que têm a seu crédito nos livros azuis ingleses o maior número de vítimas, eram estrangeiros e, para a vergonha de Portugal e nossa também, portugueses. Ia buscar aos depósitos da África e desembarcava nas costas do Brasil. Não acharam quem os pusesse em liberdade, como a lei o exigia. As únicas reclamações a favor deles eram feitas pelos ministros ingleses e ouvidas no parlamento da Inglaterra. Leia-se o seguinte trecho de um discurso de Lord Brougham, em 1842. Não seria mais honroso para nós se, em vez de ser proferido na Câmara dos Lordes da Inglaterra pelo grande orador, Lord Brougham pediu para mais tarde a revogação do chamado Bill Aberdeen, ou Brazilian Act. Aquele discurso houvesse ecoado em nossas câmaras? Em primeiro lugar, disse ele, temos a declaração expressa de um homem de bem no Senado do Brasil de que a lei que aboliu o tráfico de escravos é notoriamente letra morta, tendo caído em desuso. Em segundo lugar, temos uma petição ou memorial da Câmara Provincial da Bahia ao Senado, urgindo pela revogação da lei. Não que ela os incomode muito, mas porque a cláusula de que os escravos importados depois de 1931 são livres, embaraça a transação da venda e torna inconveniente possuir negros há pouco introduzidos no país. Eu encontro outra Assembleia Provincial, a de Minas Gerais, pedindo a mesma coisa com iguais fundamentos. Depois de insistir nos perigos para o país da falta de negros, o memorial acrescenta: acima de tudo, o pior de todos esses males é a imoralidade que resulta de habituarem-se os nossos cidadãos a violar as leis debaixo das vistas das próprias autoridades. Eu realmente acredito que a história toda da desfaçatez humana não apresenta uma passagem que possa rivalizar com essa. Nenhum outro exemplo de ousadia igual. Temos, neste caso, uma legislatura provincial que se apresenta por parte dos piratas e dos seus cúmplices, os agricultores, que aproveitam com a pirataria, comprando-lhes os frutos, e, em nome desses grandes criminosos, insta pela revogação da lei que o povo confessa estar violando todos os dias, e da qual eles declaram que não hão de fazer caso enquanto continuar sem ser revogada, pedindo a revogação dessa lei com fundamento de que, enquanto ela existir,
resolvidos como estão a violá-la, eles se veem na dura necessidade de cometer essa imoralidade adicional debaixo das vistas dos juízes que prestaram o juramento de executar as leis. 1842. Fato curioso, a lei de 7 de novembro de 1831, que não pôde ser executada, senão muito excepcionalmente, não pôde também ser abolida. No nosso direito, não se revogam cartas de liberdade, e qualquer governo que ousasse propor às câmaras a legalização do cativeiro dos africanos importados depois de 1831 teria a prova de que a nação não está inclinada a fazer o que não consente que outros façam. O escândalo continua, mas pela indiferença dos poderes públicos e impotência da magistratura, composta também, em parte, de proprietários de africanos, e não porque se pretenda seriamente que a lei de 1831 fosse jamais revogada. Grande número dos nossos homens públicos, compreendendo que essa era a chaga maior da nossa escravidão, pretenderam validar de alguma forma a posse de africanos ilegalmente escravizados, receando a bancarrota da lavoura pela verificação dos seus títulos de propriedade legítima. Não devemos condenar os nossos estadistas pelas opiniões que emitiram em relação à escravidão, quando os vemos dominados pelo receio de uma catástrofe social. Mas nós hoje sabemos que tais receios não têm mais razão de ser e que a moralização do país só pode dar em resultado o seu desenvolvimento progressivo e o seu maior bem-estar. Até ontem, por outro lado, temia-se que a execução pela magistratura da Lei de 7 de novembro dessem lugar a ações intentadas por africanos importados antes de 1831, pretendendo havê-lo sido depois. Mas neste momento, os africanos legalmente importados têm todos 52 anos no mínimo, e salvo uma ou outra exceção, havendo sido importados com mais de 15 anos, são quase septuagenários. Se algum desses infelizes, enganando a justiça, conseguisse servir-se da lei de 7 de novembro para sair de um cativeiro que se estendeu além da média da vida humana, a sociedade brasileira não teria muito que lamentar nesse abuso isolado e quase impossível de uma lei 1 milhão de vezes violada. Não há dúvida que a geração de 1850 entendia, como disse Eusébio, que deixar subsistir essa legislação, a Lei de 7 de novembro, para o passado, era anistiá-lo, e que os escravos, depois de internados e confundidos com os outros, não poderiam mais apelar para os benefícios que ela concedia. Mas não há dúvida também que esse pensamento político predominante em 1850, de legitimar a propriedade sobre os africanos introduzidos depois de 1831, aquela geração não teve a coragem de exará-lo na lei e confiou inteiramente à passividade cúmplice da magistratura e ao consenso do país. Aconteceu assim o que era natural. A geração educada na tolerância do tráfico sucedeu outra que o considera o maior de todos os crimes e que, se não desenterra do livro negro da Secretaria da Justiça os nomes e os atos dos traficantes para não causar pena desnecessária a pessoas que não têm nada com isso, não julga menos digno da maior de todas as censuras da consciência humana os atos pelos quais, por dinheiro e só por dinheiro, bandidos do comércio ensoparam durante meio século as mãos no sangue de milhões de desgraçados que nenhum mal lhes havia feito. Por sua vez, a atual geração, desejosa de romper definitivamente a estreita solidariedade que ainda existe entre o país e o tráfico de africanos, pede hoje a execução de uma lei que não podia ser revogada, e não foi, e que todos os africanos, ainda em cativeiro, sendo bona piratarum, têm direito de considerar como a sua carta de liberdade, rubricada pela regência em nome do imperador. Admitindo-se a mortalidade em larga escala dos escravos, não há só probabilidade, a certeza de que as atuais gerações são, na sua grande maioria, constituídas por africanos do último período, quando acabou legalmente o tráfico e os braços adquiriram maior valor, e por descendentes desses. Por isso, Salles Torres Homem disse no Senado, aos que sustentavam a legalidade da propriedade escrava, num trecho de elevada eloquência: ao ouvir-se os peticionários falarem
tão alto em direito de propriedade, fica-se surpreendido de que se olvidassem tão depressa de que a máxima parte dos escravos que lavram suas terras são os descendentes desses que um tráfico desumano introduziu criminosamente neste país com afronta das leis e dos tratados. Esqueceram-se de que no período de 1830 a 1850, mais de 1 milhão de africanos foram assim entregues à lavoura, e para obter essa quantidade de gado humano era necessário duplicar e triplicar o número de vítimas, alastrando-se de seu sangue e de seus cadáveres a superfície dos mares que nos separam da terra do seu nascimento. Identificada assim a escravidão como sendo na sua máxima parte a continuação do tráfico ilegal que de 1831 a 1852 introduziu no Brasil aproximadamente 1 milhão de africanos, provada a sua ilegalidade manifesta em escala tão grande que a simples revisão dos títulos de propriedade escrava bastaria para extingui-la, isto é, reduzindo o número de escravos a proporções que os recursos do Estado poderiam liquidar. É a nossa vez de perguntar se não chegou ainda o momento de livrar as vítimas do tráfico do cativeiro em que vivem até hoje. Pensem os brasileiros que esses africanos estão há 50 anos trabalhando sem salário, em virtude do ato de venda efetuado em África por menos de 90 mil réis. Pensem eles que até hoje esses infelizes estão esperando do arrependimento honesto do Brasil a reparação do crime praticado contra eles, sucessivamente pelos apresadores de escravos nos seus países, pelo exportador da costa, pelos piratas do Atlântico, pelos importadores e armadores, na maior parte estrangeiros, do Rio de Janeiro e da Bahia, pelos traficantes do nosso litoral, a soldo daqueles, pelos comissários de escravos e, por fim, pelos compradores, cujo dinheiro alimentava e enriquecia aquelas classes todas. As nações, como os homens, devem muito prezar a sua reputação, mas a respeito do tráfico, a verdade é que não salvamos um fio sequer da nossa. O crime nacional não podia ter sido mais escandaloso e a reparação não começou ainda. No processo do Brasil, 1 milhão de testemunhas hão de levantar-se contra nós, dos sertões da África, do fundo do oceano, dos barracões da praia, dos cemitérios das fazendas, e esse depoimento mudo há de ser 1000 vezes mais valioso para a história do que todos os protestos de generosidade e nobreza d'alma da nação inteira. Fim da seção 10. Seção 11. Capítulo 11. Os fundamentos gerais do abolicionismo. Pouco tempo falta para que a humanidade inteira estabeleça, proteja e garanta, por meio do direito internacional, o princípio seguinte: não há propriedade do homem sobre o homem. A escravidão está em contradição com os direitos que confere a natureza humana e com os princípios reconhecidos por toda a humanidade. Bluntschli. Não me era necessário provar a ilegalidade de um regime que é contrário aos princípios fundamentais do direito moderno e que viola a noção mesma do que é o homem perante a lei internacional. Nenhum Estado deve ter a liberdade de pôr-se assim fora da comunhão civilizada do mundo. E não tarda, com efeito, o dia em que a escravidão será considerada legalmente, como já o é moralmente, um atentado contra a humanidade toda. As leis de cada país são remissivas a certos princípios fundamentais, base das sociedades civilizadas, e cuja violação, em uma, importa em uma ofensa para todas as outras. Esses princípios formam uma espécie de direito natural, resultado das conquistas do homem na sua longa evolução. Eles são a soma dos direitos com que nascem em cada comunhão o indivíduo, por mais humilde que seja. O direito de viver, por exemplo, é protegido por todos os códigos, ainda mesmo antes do nascimento. Na distância que separa o mundo moderno do antigo, seria tão fácil na Inglaterra ou em França legalizar-se o infanticídio como reviver a escravidão. De fato, a escravidão pertence ao número das instituições fósseis e que só existe em nosso período social numa porção retardatária do globo que escapa por infelicidade sua à coesão geral. Como a antropofagia, o cativeiro da mulher, a autoridade irresponsável do pai, a pirataria,
as perseguições religiosas, as proscrições políticas, a mutilação dos prisioneiros, a poligamia e tantas outras instituições ou costumes, a escravidão é um fato que não pertence naturalmente ao estádio em que já chegou o homem. A teoria da liberdade pessoal, aceita por todas as nações, é a que Blunsteel, o eminente publicista suíço, discípulo de Savigny, define nestes 4 parágrafos do seu direito internacional codificado. Primeiro, não há propriedade do homem sobre o homem. Todo homem é uma pessoa, isto é, um ente capaz de adquirir e possuir direitos. Nota de pé de página. Parágrafo 360. Esta é a nota que acompanha o parágrafo. Este princípio, indicado pela natureza e conhecido dos jurisconsultos romanos, foi todavia desprezado durante séculos pelos povos com grande prejuízo próprio. Sendo a escravidão contra a natureza, procurava-se na antiguidade justificá-la, fundando-a no uso admitido por todas as nações. A civilização europeia atenuou esse abuso vergonhoso de poder que se decorava com o nome de propriedade e se assimilava à propriedade sobre animais domésticos. A escravidão foi abolida e o direito natural do homem acabou por triunfar. A servidão foi abolida na Itália, na Inglaterra, na França, mais tarde na Alemanha e em nossos dias na Rússia. Formou-se assim, pouco e pouco, um direito europeu, proibindo a escravidão na Europa e elevando a liberdade pessoal à classe de direito natural do homem. Os Estados Unidos da América do Norte, tendo se pronunciado igualmente contra a escravidão dos negros e havendo constrangido os estados recalcitrantes a conceder a liberdade individual e os direitos políticos aos homens de cor, e tendo o Brasil, em 1871, assentado as bases legais da libertação dos escravos, esse direito humanitário penetrou na América e é hoje reconhecido por todo o mundo cristão. A civilização chinesa havia proclamado desde há muito esse princípio na Ásia Oriental. Não se deverá mais, no futuro, deixar os estados, sob o pretexto de que são soberanos, introduzir ou conservar a escravidão no seu território. Dever-se-á, entretanto, respeitar as medidas transitórias tomadas por um Estado para fazer os escravos chegarem gradualmente à liberdade. A soberania dos Estados não pode exercer-se de modo a anular o direito o mais elevado e o mais geral da humanidade, porque os Estados são um organismo humano e devem respeitar os direitos em toda a parte reconhecidos aos homens. Le droit international codifié, tradução de M.C. Lardy, segunda edição. Nessa nota, se diz com razão que o mundo civilizado não deve empregar a sua força coletiva contra um país, como o Brasil, que já tomou medidas transitórias e, em princípio, condenou a escravidão. Mas enquanto esta durar, está claro que continuaremos a exercer a nossa soberania para anular o direito o mais elevado e o mais geral da humanidade, a liberdade pessoal. Fim da nota de pé de página. Segundo, o direito internacional não reconhece a nenhum Estado e a nenhum particular o direito de ter escravos. Terceiro, os escravos estrangeiros tornam-se livres de pleno direito desde que pisam o solo de um Estado livre, e o Estado que os recebe é obrigado a fazer respeitar-lhes a liberdade. Quarto, o comércio de escravos e os mercados de escravos não são tolerados em parte alguma. Os Estados civilizados têm o direito e o dever de apressar a destruição desses abusos onde quer que os encontrem. Nota de pé de página. Infelizmente, seja dito de passagem, o comércio e os mercados de escravos existem ainda, 1883, em nossas capitais, sob as vistas dos estrangeiros, sem limitações nem regulamento algum de moralidade, tão livres e bárbaros como nos viveiros da África Central que alimentam os haréns do Oriente. Fim da nota de pé de página. Esses princípios cardeais da civilização moderna reduzem a escravidão a um fato brutal que não pode socorrer-se à lei particular do Estado, porque a lei não tem autoridade alguma para sancioná-la. A lei de um país só poderia, em tese, sancionar a escravidão dos seus nacionais, não a de estrangeiros. A lei brasileira não tem moralmente poder para autorizar a escravidão de africanos que não são súditos do Império.
Se o pode fazer com africanos, pode fazê-lo com ingleses, franceses, alemães. Se não o faz com estes, mas somente com aqueles, é porque eles não gozam da proteção de nenhum Estado. Mas quanto à competência que tem o Brasil para suprimir a liberdade pessoal de pessoas existentes dentro do seu território, essa nunca poderia ir além dos seus próprios nacionais. Se os escravos fossem cidadãos brasileiros, a lei particular do Brasil poderia, talvez, e em tese, aplicar-se a eles. De fato, não podia, porque pela Constituição, os cidadãos brasileiros não podem ser reduzidos à condição de escravos. Mas os escravos não são cidadãos brasileiros, desde que a Constituição só proclama tais os ingênuos e os libertos. Não sendo cidadãos brasileiros, eles ou são estrangeiros ou não têm pátria, e a lei do Brasil não pode autorizar a escravidão de uns nem de outros que não estão sujeitos a ela pelo direito internacional no que respeita à liberdade pessoal. A ilegalidade da escravidão é assim insanável, quer se a considere no texto e nas disposições da lei, quer nas forças e na competência da mesma lei. Mas os fundamentos do abolicionismo não se reduzem às promessas falsificadas na execução, aos compromissos nacionais repudiados, nem ao sentimento da honra do país, compreendido como a necessidade moral de cumprir os seus tratados e as suas leis com relação à liberdade e de confrontar-se com a civilização no que ela tem de mais absoluto. Além de tudo isso, e da ilegalidade insanável da escravidão perante o direito social moderno e a lei positiva brasileira, o abolicionismo funda-se numa série de motivos políticos, econômicos, sociais e nacionais, da mais vasta esfera e do maior alcance. Nós não queremos acabar com a escravidão somente porque ela é ilegítima em face do progresso das ideias morais de cooperação e solidariedade, porque é ilegal em face da nossa legislação do período do tráfico, porque é uma violação da fé pública expressa em tratados como a Convenção de 1826, em leis como a de 7 de novembro, em empenhos solenes como a Carta Martim Francisco, a iniciativa do Conde Deu no Paraguai e as promessas dos estadistas responsáveis pela marcha dos negócios públicos. Queremos acabar com a escravidão por esses motivos, seguramente, e mais pelos seguintes. Primeiro, porque a escravidão, assim como arruína economicamente o país, impossibilita o seu progresso material, corrompe-lhe o caráter, desmoraliza-lhe os elementos constitutivos, tira-lhe a energia e a resolução, rebaixa a política, habitua-o ao servilismo, impede a imigração, desonra o trabalho manual, retarda a aparição das indústrias, promove a bancarrota, desvia os capitais do seu curso natural, afasta as máquinas, excita o ódio entre as classes, produz uma aparência ilusória de ordem, bem-estar e riqueza, a qual encobre os abismos de anarquia moral, de miséria e destituição que do norte ao sul margeiam todo o nosso futuro. Segundo, porque a escravidão é um peso enorme que atrasa o Brasil no seu crescimento em comparação com os outros estados sul-americanos, porque, a continuar, esse regime há de forçosamente dar em resultado o desmembramento e a ruína do país. Porque a conta dos seus prejuízos e lucros cessantes reduz a nada o seu apregoado ativo e importa em uma perda nacional enorme e contínua. Porque somente quando a escravidão houver sido de todo abolida, começará a vida normal do povo, existirá mercado para o trabalho, os indivíduos tomarão o seu verdadeiro nível, as riquezas se tornarão legítimas, a honradez cessará de ser convencional, os elementos de ordem se fundarão sobre a liberdade e a liberdade deixará de ser um privilégio de classe. Terceiro, porque só com a emancipação total podem concorrer para a grande obra de uma pátria comum, forte e respeitada, os membros todos da comunhão que atualmente se acham em conflito uns com os outros ou consigo mesmos, os escravos os quais estão fora do grêmio social, os senhores os quais se veem atacados como representantes de um regime condenado, os inimigos da escravidão pela sua incompatibilidade com esta, a massa inativa da população, a qual é vítima desse monopólio da terra e dessa maldição do trabalho, os brasileiros, em geral, que ela condena a formarem, como formam,
uma nação de proletários? Cada um desses motivos, urgente por si só, bastaria para fazer refletir sobre a conveniência de suprimir, depois de tanto tempo, um sistema social tão contrário aos interesses de toda a ordem de um povo moderno como é a escravidão. Convergentes, porém, e entrelaçados, eles impõem tal supressão como uma reforma vital que não pode ser adiada sem perigo. Antes de estudar-lhe as influências fatais exercidas sobre cada uma das partes do organismo, vejamos o que é, ainda hoje, no momento em que escrevo, sem perspectiva de melhora imediata, a escravidão no Brasil. Fim da seção 11. Seção 12. Capítulo 12. A escravidão atual. Bárbara na origem, bárbara na lei, bárbara em todas as suas pretensões, bárbara nos instrumentos de que se serve, bárbara em suas consequências, bárbara no espírito, bárbara onde quer que se mostre, ao passo que cria bárbaros e desenvolve em toda a parte, tanto no indivíduo como na sociedade a que ele pertence, os elementos essenciais dos bárbaros. Charles Sumner. Desde que foi votada a Lei de 28 de setembro de 1871, o governo brasileiro tratou de fazer acreditar ao mundo que a escravidão havia acabado no Brasil. Uma propaganda voltada para ele começou a espalhar que os escravos iam sendo gradualmente libertados em proporção considerável e que os filhos de escravos nasciam completamente livres. A mortalidade dos escravos é um detalhe que nunca aparece nessas estatísticas falsificadas, cuja ideia é que a mentira no estrangeiro habilita o governo a não fazer nada no país e a deixar os escravos entregues à sua própria sorte. Todos os fatos de manumissão, honrosíssimos para o Brasil, formam um admirável alto relevo no campo da mortalidade que nunca atrai a atenção, ao passo que os crimes contra os escravos, o número de africanos ainda em cativeiro, a caçada de negros fugidos, os preços flutuantes da carne humana, a educação dos ingênuos na escravidão, o aspecto mesmíssimo dos ergástulos rurais, tudo o que é indecoroso, humilhante, triste para o governo, é cuidadosamente suprimido. A esse respeito citarei um único resultado desse sistema, talvez o mais notável. Na biografia de Augustin Cochin, pelo Conde de Falou, há um trecho relativo ao artigo daquele ilustre abolicionista sobre a nossa lei de 28 de setembro. Depois de referir-se aos votos que Cochin fizera anteriormente no seu livro L'abolition de l'esclavage, pela abolição no Brasil, diz o seu biógrafo e amigo: esse voto foi ouvido, a emancipação foi decretada em 1870, SIC, e M. Cochin pode legitimamente reivindicar a sua parte nesse grande ato. O seu livro produzira viva sensação na América. Os chefes do movimento abolicionista tinham se posto em comunicação com o autor. Ele mesmo havia dirigido respeitosas, mas urgentes instâncias ao governo brasileiro. O imperador, que as não havia esquecido quando veio à Europa, conversou muito com M. Cochin. Este não aprovava inteiramente a nova lei. Achava muito lenta, muito complicada. Ela não satisfazia inteiramente as suas vastas aspirações. Mas, apesar de defeitos, marcava um progresso bastante real para merecer ser assinalado. M. Cochin consagrou-lhe um artigo inserido na Revue des Deux Mondes, talvez o último escrito que lhe saiu da pena. Hoje, 1875, a lei de emancipação começa a dar fruto. O desenvolvimento da produção aumenta com o desenvolvimento do trabalho livre. O governo, surpreendido com os prodigiosos resultados obtidos, procura acelerá-los consagrando 6 milhões por ano à libertação dos últimos escravos. Estas últimas palavras, das quais grifei uma, são significativas e realmente expressam o que o governo queria desde então que se acreditasse na Europa. Em 1875, apenas o Fundo de Emancipação havia sido distribuído pela primeira vez e já o desenvolvimento da produção aumentava com o desenvolvimento do trabalho livre. O governo estava surpreendido com os prodigiosos resultados da lei e consagrava 6 milhões de francos por ano, 2.400 contos, à libertação dos últimos escravos. Quem escrevia isso
era um homem da autoridade do Conde de Falou, cujas relações com a família de Orleans provavelmente lhe deram alguma vez ensejo de ter informações oficiais, num assunto que particularmente interessa a biografia da princesa imperial. Era preciso todo o sentimento abolicionista de Cochin para ver, através de todas elas, o destino, sempre o mesmo, dos escravos. E foi isso que o levou a escrever. A nova lei era necessária, mas é incompleta e inconsequente. Eis a verdade. O país, porém, conhece a questão toda e sabe que a lei de 28 de setembro, a vida dos escravos não mudou nada, senão na pequena proporção dos que têm conseguido forrar-se, esmolando pela sua liberdade. É preciso, todavia, para se não dizer que em 1883, quando este livro estava sendo escrito, os abolicionistas tinham diante de si não a escravidão antiga, mas outra espécie de escravidão modificada para o escravo por leis humanas e protetoras, e relativamente justas. Que definamos a sorte e a condição do escravo hoje em dia perante a lei, a sociedade, a justiça pública, o Senhor e, finalmente, ele próprio. Falo-ei em traços talvez rápidos demais para um assunto tão vasto. Quem chega ao Brasil e abre um dos nossos jornais encontra logo uma fotografia da escravidão atual, mais verdadeira do que qualquer pintura. Se o Brasil fosse destruído por um cataclismo, um só número ao acaso de qualquer dos grandes órgãos da imprensa bastaria para conservar para sempre as feições e os caracteres da escravidão tal qual existe em nosso tempo. Não seriam precisos outros documentos para o historiador restaurá-la em toda a sua estrutura e segui-la em todas as suas influências. Em qualquer número de um grande jornal brasileiro, exceto, tanto quanto sei, na Bahia, onde a imprensa da capital deixou de inserir anúncios sobre escravos, encontra-se, com efeito, as seguintes classes de informações que definem completamente a condição presente dos escravos. Anúncios de compra, venda e aluguel de escravos em que sempre figuram as palavras mucama, moleque, bonita peça, rapaz, pardinho, rapariga de casa de família. As mulheres livres anunciam-se como senhoras, a fim de melhor se diferenciarem das escravas. Editais para praças de escravos, espécie curiosa e da qual o último espécimen de Valença é um dos mais completos. Anúncios de negros fugidos, acompanhados em muitos jornais da conhecida vinheta do negro descalço com a trouxa ao ombro, nos quais os escravos são descritos muitas vezes pelos sinais de castigos que sofreram. Isso oferece uma gratificação, não raro, de um conto de réis, a quem o apreender e o levar ao seu dono, o que é um estímulo à profissão de capitães do mato. Notícias de manumissões bastante numerosas, narrações de crimes cometidos por escravos contra os senhores, mas sobretudo contra os agentes dos senhores, e de crimes cometidos por estes contra aqueles, castigos bárbaros e fatais que formam, entretanto, uma insignificantíssima parte dos abusos do poder dominical, porque estes raro chegam ao conhecimento das autoridades ou da imprensa, não havendo testemunhas nem denunciantes nesse gênero de crime. Nota de pé de página. Valença, praça. Em praça, dá juízo da providoria deste termo, que terá lugar no dia 26 de outubro do corrente ano, no paço da Câmara Municipal desta cidade, depois da audiência do costume e de conformidade com o decreto número 1695, de 15 de setembro de 1869. Serão arrematados os escravos seguintes. Segue-se a lista de mais de 100 escravos, da qual copio os seguintes itens. Joaquim, Mina, quebrado, 51 anos, avaliado por 300 mil réis. Agostinho, preto, morfético, avaliado por 300 mil réis. Pio, Moçambique, tropeiro, 47 anos, avaliado por 2 contos de réis. Bonifácio, Cabinda, 47 anos, doente, avaliado por 1 conto e 600 mil réis. Marcelina, crioula, 10 anos, filha de Emiliana, avaliada por 800 mil réis. Manuel, Cabinda, 76 anos, cego, avaliado por 50 mil réis. João, Moçambique, 86 anos, avaliado por 50 mil réis. Seguem-se as avaliações dos serviços de diversos engenhos, também postos em almoeda.
Nesse edital são oferecidos africanos importados depois de 1831, crianças nascidas depois de 1871, cegos, morféticos e velhos de mais de 80 anos e, por fim, ingênuos como tais. É um resumo da escravidão em que nenhuma geração foi esquecida e nenhum abuso escapou, e por isso merece ser arquivado como um documento de paleontologia moral muito precioso para o futuro. Em Itaguaí, acaba-se de pôr em praça judicial um escravo anunciado desta forma: militão de 50 anos, está doido, avaliado por 100 mil réis. Edital de 23 de abril de 1883. Fim da nota de pé de página. Encontram-se, por fim, declarações repetidas de que a escravidão, entre nós, é um estado muito brando e suave para o escravo, de fato melhor para este do que para o senhor. Tão feliz pela sua descrição que se chega a supor que os escravos, se fossem consultados, prefeririam o cativeiro à liberdade, o que tudo prova apenas que os jornais e os artigos não são escritos por escravos, nem por pessoas que se acham mentalmente colocado por um segundo na posição deles. Mais de um livro estrangeiro de viagens, em que há impressões no Brasil, trazem a reprodução desses anúncios como o melhor meio de ilustrar a escravidão local. E realmente não há documento antigo, preservado em hieróglifos nos papiros egípcios ou em caracteres góticos nos pergaminhos da Idade Média, em que se revele uma ordem social mais afastada da civilização moderna do que esses tristes anúncios da escravidão, os quais nos parecem efêmeros e formam, todavia, a principal feição da nossa história. A posição legal do escravo resume-se nestas palavras: a Constituição não se ocupou dele, para conter princípios como estes: nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Todo o cidadão tem em sua casa um asilo inviolável. A lei será igual para todos. Ficam abolidos todos os privilégios. Desde já ficam abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro quente e todas as mais penas cruéis. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente, nem a infâmia do réu se transmitirá aos parentes em qualquer grau que seja. É garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Era preciso que a Constituição não contivesse uma só palavra que sancionasse a escravidão. Qualquer expressão que o fizesse incluiria naquele Código de Liberdade a seguinte restrição: além dos cidadãos a quem são garantidos esses direitos e dos estrangeiros a quem serão tornados extensivos. Há no país uma classe sem direito algum, a dos escravos. O escravo será obrigado a fazer ou a não fazer o que lhe for ordenado pelo seu senhor, seja em virtude da lei, seja contra a lei, que não lhe dá o direito de desobedecer. O escravo não terá um único asilo inviolável, nem nos braços da mãe, nem à sombra da cruz, nem no leito de morte. No Brasil não há cidades de refúgio. Ele será objeto de todos os privilégios revogados para os outros. A lei não será igual para ele porque está fora da lei, e o seu bem-estar material e moral será tão regulado por ela como é o tratamento dos animais. Para ele continuará de fato a existir a pena abolida de açoites e a tortura, exercida senão com os mesmos ou todos os instrumentos medievais, com maior constância ainda em arrancar a confissão e com a devassa diária de tudo o que há de mais íntimo nos segredos humanos. Nessa classe, a pena da escravidão, a pior de todas as penas, transmite-se com a infâmia, que a caracteriza de mãe a filhos, sejam esses filhos do próprio Senhor. Está assim uma nação livre, filha da revolução e dos direitos do homem, obrigada a empregar os seus juízes e a sua polícia, se preciso for o seu exército e a sua armada, para forçar homens, mulheres e crianças a trabalhar noite e dia sem salário. Qualquer palavra que desmascarasse essa triste constituição social reduziria o foral das liberdades do Brasil e o seu regime de completa igualdade na monarquia democratizada a uma impostura transparente. Por isso, a Constituição
não falou em escravos, nem regulou a condição desses. Isso mesmo era uma promessa a esses infelizes de que seu estado era todo transitório, a atribuir-se lógica à vergonha mostrada pelos que nos constituíram por aquele decreto. Em 1855, o governo encarregou um dos mais eminentes dos nossos jurisconsultos, o Sr. Teixeira de Freitas, de consolidar o direito pátrio. Esse trabalho, que é a consolidação das leis civis, e já teve 3 edições, apareceu sem nenhum artigo referente a escravos. Pela Constituição, não existia escravatura no Brasil. A primeira codificação geral do nosso direito continuou essa ficção engenhosa. A verdade é que ofende a suscetibilidade nacional o confessar que somos, e não o sermos, um país de escravos, e por isso não se tem tratado de regular a condição destes. Cumpre advertir, dizia o autor da Consolidação, que não há um só lugar no nosso texto onde se trate de escravos. Temos, é verdade, a escravidão dentre nós, mas se esse mal é uma exceção que lamentamos, condenada a extinguir-se em época mais ou menos remota, façamos também uma exceção, um capítulo avulso na reforma das nossas leis civis, não as maculemos com disposições vergonhosas que não podem servir para a posteridade. Fique o estado de liberdade sem o seu relativo odioso. As leis concernentes à escravidão, e não são muitas, serão, pois, classificadas à parte e formarão o nosso Código Negro. Tudo isso seria muito patriótico se melhorasse de qualquer forma a posição dos escravos. Mas quando não se legisla sobre estes, porque a escravidão é repugnante, ofende o patriotismo, é uma vista que os nervos de uma nação delicada não podem suportar sem crise, e outros motivos igualmente ridículos, desde que no país, noite e dia, se pratica a escravidão e todos se habituaram, até a mais completa indiferença, a tudo que ela tem de desumano e cruel, a vivissecção moral a que ela continuamente submete as suas vítimas, esse receio de macular as nossas leis civis com disposições vergonhosas, só serve para conservar aquelas no estado bárbaro em que se acham. Nota de pé de página. A escravidão nos coloca muitas vezes em dificuldades exteriores, mal conhecidas, aliás, no país, apesar de conhecidas nas chancelarias estrangeiras. Uma dessas ocorreu com a França a propósito da celebração de um tratado de extradição de criminosos. Em 1857, não se pôde celebrar um tal tratado porque o Brasil fez questão da devolução de escravos prófugos. Em 1868, tratou-se novamente de fazer um tratado, e surgiu outra dificuldade. A França exigia que se lhe garantisse que os escravos cuja extradição fosse pedida seriam tratados como os outros cidadãos brasileiros. Não fiz menção no projeto, escrevi o Sr. Paranhos ao Sr. Roquette, transmitindo-lhe um projeto de tratado dos casos relativos a escravos, porque não havia necessidade, uma vez que entram na regra geral. Demais, tenho grande repugnância em escrever essa palavra em documento internacional. O governo francês, porém, tinha também a sua honra a zelar, não partilhava essa repugnância e precisava de garantir a sorte dos antigos escravos que extraditasse. Daí a insistência do Sr. Gobineau em ter um protocolo estabelecendo que, quando se reclamasse a extradição de um escravo, o governo francês teria inteira faculdade de conceder ou recusar a entrega do acusado, examinando cada caso, pedindo as justificações que lhe parecessem indispensáveis. Semelhante protocolo, declarou ainda o ministro de Napoleão III, não constituiria uma cláusula secreta, mas sem ter nenhuma intenção de dar-lhe publicidade inútil, a França conservaria toda a liberdade a esse respeito. Esse documento nunca foi publicado, que me conste. Até quando teremos uma instituição que nos obriga a falsificar a nossa Constituição, as nossas leis, tratados, estatísticas e livros, para escondermos a vergonha que nos queima o rosto e que o mundo inteiro está vendo? Fim de nota de pé de página. As disposições do nosso Código Negro são muito poucas. A escravidão não é um contrato de locação de serviços que impõe ao que se obrigou certo número de deveres definidos com o locatário. É a posse, o domínio, o sequestro de um homem, corpo, inteligência, forças, movimentos, atividade, e só acaba com a morte. Como se há de definir juridicamente
o que o senhor pode sobre o escravo ou o que este não pode contra o senhor. Em regra, o senhor pode tudo. Se quiser ter o escravo fechado perpetuamente dentro de casa, pode fazê-lo. Se quiser privá-lo de formar família, pode fazê-lo. Se tendo ele mulher e filhos quiser que eles não se vejam e não se falem, mandar que o filho açoite a mãe, apropriar-se da filha para fins imorais, pode fazê-lo. Imaginem-se todas as mais extraordinárias perseguições que um homem pode exercer contra outro sem o matar, sem separá-lo por venda de sua mulher e filhos menores de 15 anos, e ter-se-á o que legalmente é a escravidão entre nós. A casa de correção é, ao lado desse outro estado, um paraíso. Exceto a ideia do crime, que é pior do que a sorte do escravo, o mais infeliz, tomando-se, por exemplo, um condenado inocente, não há comparação entre o regime de obrigações certas, de dependência da lei e dos seus administradores, e o regime de sujeição a um indivíduo que pode ser um louco ou um bárbaro como sua propriedade. Quanto à capacidade civil, pela Lei de 28 de setembro de 1871, é permitido ao escravo a formação de um pecúlio do que lhe provier de doações, legados e heranças, e com o qual, por consentimento do senhor, obtiver do seu trabalho e economias. Mas a aplicação da lei depende inteiramente do senhor, o qual está de posse do escravo, e, portanto, de tudo o que ele tem, num país onde a proteção da magistratura aos escravos não é espontânea nem efetiva. Quanto à família, é proibido, sob pena de nulidade de venda, separar o marido da mulher, o filho do pai ou mãe, salvo sendo os filhos maiores de 15 anos. Lei número 1695, de 15 de setembro de 1869, artigo 2º. Mas depende do senhor autorizar o casamento. E se não pode separar por venda, separa quando quer, pelo tempo que quer, por uma simples ordem. Para resumir, fixarei alguns dos principais traços do que é, legalmente, a escravidão em 1883 no Brasil. Primeiro, os escravos nascidos antes do dia 28 de setembro de 1871, hoje com 11 anos e meio de idade, no mínimo, são, até a morte, tão escravos como as suas gerações anteriores. O número desses, como adiante se verá, é de mais de 1 milhão. Segundo, essa escravidão consiste na obrigação de quem está sujeito a ela de cumprir sem ponderar as ordens que recebe, de fazer o que se lhe manda, sem direito de reclamar coisa alguma, nem salário, nem vestuário, nem melhor alimentação, nem descanso, nem medicamento, nem mudança de trabalho. Terceiro, o homem assim escravizado não tem deveres para com Deus, para com os pais, mulher ou filhos, para consigo mesmo, que o Senhor seja obrigado a respeitar e a deixá-lo cumprir. Quarto, a lei não marca máximo de horas de trabalho, mínimo de salário, regime higiênico, alimentação, tratamento médico, condições de moralidade, proteção às mulheres. Em uma palavra, interfere tanto na sorte da fábrica de uma fazenda como na dos animais do serviço. Quinto, não há lei alguma que regule as obrigações e os direitos do senhor. Qualquer que seja o número de escravos que possua, ele exerce uma autoridade limitada apenas pelo seu arbítrio. Sexto, o senhor pode punir os escravos com castigos moderados, diz o Código Criminal, que equipara a autoridade dominical ao poder paterno, mas, de fato, à sua vontade, porque a justiça não lhe penetra no feudo. A queixa do escravo seria fatal a este, como já tem sido, e a prática tornou o senhor soberano. Nota de pé de página. Em 1852, o Conselho de Estado teve que considerar os meios de proteger o escravo contra a barbaridade do senhor. Diversos escravos no Rio Grande do Sul denunciaram o seu senhor comum pela morte de um dos escravos da casa. O senhor fora preso e estava sendo processado, e tratava-se de garantir os informantes contra qualquer vingança futura da família. A Seção de Justiça propôs que se pedisse ao Poder Legislativo uma medida para que a ação do escravo, em caso de sevícias, para obrigar o senhor a vendê-lo, fosse intentada ex officio. O Conselho do Estado, Olinda, Abrantes, José Clemente, Holanda Cavalcante, Alves Branco e Lima e Silva,
votou contra a proposta da seção. Limpo de Abreu, Paraná, Lopes Gama, por ter em consideração o período que pode ter o legislar sobre a matéria, pondo em risco a segurança ou ao menos a tranquilidade da família, por convir nada alterar a respeito da escravidão entre nós, conservando tal qual se acha, e por evitar a discussão no corpo legislativo sobre quaisquer novas medidas a respeito de escravos, quando já se tinha feito quanto se podia e convinha fazer na efetiva repressão do tráfico. Paraná cedeu a maioria, Araújo Viana também, e os conselheiros Maia, Lopes Gama e Limpo de Abreu formaram a minoria. É justo não omitir que Holanda Cavalcante sugeriu a desapropriação do escravo ser viciado pelo governo e o Conselho de Estado. O imperador deu razão à maioria. As ideias de 1852 são as de 1883. Era tão perigoso, então, por ser igualmente inútil, queixar-se um escravo às autoridades, como o é hoje. O escravo precisa ter, para queixar-se do senhor, a mesma força de vontade e resolução que para fugir ou suicidar-se, sobretudo se ele deixa algum refém no cativeiro. Fim de nota de pé de página. 7º. O escravo vive na completa incerteza da sua sorte. Se pensa que vai ser vendido, hipotecado ou dado em penhor, não tem o direito de interrogar o seu dono. 8º. Qualquer indivíduo que saia da casa de correção ou esteja dentro dela, por mais perverso que seja, brasileiro ou estrangeiro, pode possuir ou comprar uma família de escravos respeitáveis e honestos e sujeitá-los aos seus caprichos. 9º. Os senhores podem empregar escravas na prostituição, recebendo os lucros desse negócio, sem que isso lhes faça perder a propriedade que têm sobre elas, assim como o pai pode ser senhor do filho. 10º. O Estado não protege os escravos de forma alguma, não lhes inspira confiança na justiça pública, mas entrega-os sem esperança ao poder implacável que pesa sobre eles e que moralmente os prende ou magnetiza, lhes tira o movimento, em suma, os destrói. 11. Os escravos são regidos por leis de exceção. O castigo de açoites existe contra eles, apesar de ter sido abolido pela Constituição. Os seus crimes são punidos por uma lei bárbara, a Lei de 10 de junho de 1835, cuja pena uniforme é a morte. Nota de pé de página. No Conselho de Estado foi proposta a revogação do artigo 60 do Código Criminal, que criou a pena de açoites, e a da Lei de 10 de junho, sustentando uma e outra abolição, iniciada pela comissão da qual era relator. O conselheiro Nabuco fez algumas considerações assim resumidas na ata da sessão de 30 de abril de 1868. O conselheiro Nabuco sustenta a necessidade da abolição da Lei Excepcional de 10 de junho de 1835. Que ela tem sido ineficaz está provado pela estatística criminal. Os crimes que ela previne têm aumentado. É uma lei injusta que destrói todas as regras da imputação criminal, toda a proporção das penas, porquanto os fatos graves e menos graves são confundidos e não se consideram circunstâncias agravantes e atenuantes, como se os escravos não fossem homens, não tivessem paixões e o instinto de conservação. Que a pena de morte, e sempre a pena de morte, não é uma pena exemplar para o escravo, que só vê nela a cessação dos males da escravidão. Que o suicídio frequente entre os escravos e a facilidade com que confessam os crimes e se entregam depois de cometê-los, prova bem que eles não temem a morte. Diz que a pena de açoites não pode existir na nossa lei penal desde que a Constituição, artigo 179, parágrafo 19, aboliu esta pena e a considerou pena cruel. É um castigo que não corrige, mas desmoraliza, e, além disto, é uma pena que não mantém o princípio da proporção das penas, sendo que o mesmo número de açoites substitui a prisão perpétua, a prisão por 20, 30 e 10 anos. As forças do escravo é que regulam o máximo dos açoites, e pois o máximo vem a ser o mesmo para os casos graves e os mais graves. Que a execução dessa pena dá lugar a muitos abusos, sendo que em muitos casos é iludida, em outros tem causado a morte. O Barão do Bom Retiro disse, combatendo a abolição da pena de açoites: abolida a de açoites, ficarão as penas de galés e de prisão com trabalho, e pensa que nenhuma destas será eficaz com relação ao escravo. Para muitos, a de prisão com trabalho
sendo este, como deve ser, regular, tornar-se-á até o melhoramento de condições, senão um incentivo para o crime. Aí está a escravidão como ela é. O suicídio, a morte, parecem ao escravo a exação dos males da escravidão. A prisão, com trabalho, o melhoramento da condição tal que pode ser um incentivo para o crime. No entanto, nós, nação humana e civilizada, condenamos mais de 1 milhão de homens, como foram condenados tantos outros, a uma sorte ao lado da qual a penitenciária ou a forca parece preferível. Fim de nota de pé de página. 12º. Tem-se espalhado no país a crença de que os escravos muitas vezes cometem crimes para se tornarem servos da pena e escaparem, assim, do cativeiro, porque preferem o serviço das galés ao da fazenda, como os escravos romanos preferiam lutar com as feras pela esperança de ficarem livres, se não morressem. Por isso o júri, no interior, tem absolvido escravos criminosos para serem logo restituídos aos seus senhores, e a lei de Lynch ha sido posta em vigor em mais de um caso. Nota de pé de página. A preferência que muitos escravos dão à vida de galés a que levam nos cárceres privados induziu o governo, em 1879, conselheiro Lafayette Rodrigues Pereira, a propor a substituição de pena de galés pela prisão celular. Tranquilizando aqueles senadores que se mostravam assustados quanto à eficácia desta última pena, o presidente do conselho convenceu-os com este argumento. Hoje está reconhecido que não há pessoa, ainda mais robusta, que possa resistir a uma prisão solitária de 10 a 12 anos, o que quase equivale a uma nova pena de morte. Fim de nota de pé de página. 13º. Todos os poderes, como vemos praticados sem limitação alguma, do Senhor, não são exercitados diretamente por ele, que se ausenta das suas terras e não vive em contato com seus escravos, mas são delegados a indivíduos sem educação intelectual ou moral que só sabem guiar homens por meio do chicote e da violência. É curioso que os senhores que exercem esse poder ilimitado sobre os seus escravos considerem uma opressão intolerável contra si a mínima intervenção da lei a favor destes. A resistência, entretanto, que a Lavoura opôs à parte da lei de 28 de setembro, que criou o direito do escravo de ter pecúlio próprio e o de resgatar-se por meio deste, prova que nem essa migalha de liberdade ela queria deixar cair da sua mesa. Os lavradores do Bananal, por exemplo, representando pelos seus nomes a Lavoura de São Paulo e dos limites da província do Rio, diziam em uma petição às câmaras: ou existe a propriedade com suas qualidades essenciais, ou então não pode decididamente existir. A alforria forçada, com toda a série de medidas que lhe são relativas, é a vindita armada sobre todos os tetos, a injúria suspensa sobre todas as famílias, o aniquilamento da lavoura, a morte do país. Quando se tratou no Conselho de Estado de admitir o direito de pecúlio, o Marquês de Olinda serviu-se desta frase significativa: não estamos fazendo lei de moral. O pior da escravidão não é, todavia, os seus grandes abusos e cóleras, nem as suas vindictas terríveis. Não é mesmo a morte do escravo. É sim a pressão diária que ela exerce sobre ele, a ansiedade de cada hora a respeito de si e dos seus, a dependência em que está da boa vontade do Senhor, a espionagem e a traição que o cercam por toda a parte e o fazem viver eternamente fechado numa prisão de Dionísio, cujas paredes repetem cada palavra, cada segredo que ele confia a outrem, ainda mais, cada pensamento que a sua expressão somente denuncia. Disse que entre nós a escravidão é suave e os senhores são bons. A verdade, porém, é que toda a escravidão é a mesma, e quanto à bondade dos senhores, esta não passa da resignação dos escravos. Quem se desse ao trabalho de fazer uma estatística dos crimes ou de escravos ou contra escravos, quem pudesse abrir o inquérito sobre a escravidão e ouvir as queixas dos que a sofrem, veria que ela, no Brasil, ainda hoje é tão dura, bárbara e cruel como foi em qualquer outro país da América. Pela sua própria natureza, a escravidão é tudo isso. E quando deixa de o ser, não é porque os senhores se tornaram melhores, mas sim porque os escravos se resignaram completamente à anulação de toda a sua personalidade.
Enquanto existe, a escravidão tem em si todas as barbaridades possíveis. Ela só pode ser administrada com brandura relativa quando os escravos obedecem cegamente e sujeitam-se a tudo. A menor reflexão destes, porém, desperta em toda a sua ferocidade o monstro adormecido. É que a escravidão só pode existir pelo terror absoluto infundido na alma do homem. Suponha-se que os 200 escravos de uma fazenda não querem trabalhar. O que pode fazer um bom senhor para forçá-los a ir para o serviço? Castigos estritamente moderados talvez não deem resultado. O tronco, a prisão, não preenchem o fim, que é o trabalho. Reduzi-los pela fome não é humano nem praticável. Está, assim, o bom senhor colocado entre a alternativa de abandonar os seus escravos e a de subjugá-los por um castigo exemplar infligido aos principais dentre eles. O limite da crueldade do senhor está, pois, na passividade do escravo. Desde que esta cessa, aparece aquela. E como a posição do proprietário de homens no meio do seu povo sublevado seria a mais perigosa, e por causa da família, a mais aterradora possível, cada senhor, em todos os momentos da sua vida, vive exposto à contingência de ser bárbaro, e para evitar maiores desgraças, coagido a ser severo. A escravidão não pode, com efeito, ser outra coisa. Encarreguem-se os homens os mais moderados da administração da intolerância religiosa e teremos novos autos de fé tão terríveis como os da Espanha. É a escravidão que é má e obriga o senhor a sê-lo. Não se lhe pode mudar a natureza. O bom senhor de um mau escravo seria mais do que um acidente feliz. O que nós conhecemos é o bom senhor do escravo que renunciou à própria individualidade e é um cadáver moral. Mas esse é bom porque trata bem, materialmente falando, ao escravo, não porque procure levantar nele o homem aviltado, nem ressuscitar a dignidade humana morta. A escravidão é hoje no Brasil o que era em 1862 nos Estados do Sul da União. O que foi em Cuba e nas Antilhas, o que não pode deixar de ser, como a guerra não pode deixar de ser sanguinolenta, isto é, bárbara, e bárbara como a descreveu Charles Sumner. Fim da seção 12.